Chegou o momento do veredito. Eu vou passar tudo que eu senti assistindo o filme Thor, Amor e Trovão numa review completa, sem spoiler, fica tranquilo, tá? Será que vale a pena ir no cinema? O filme tá bom? Tem cena pós-crédito? Será que o gore tá legal nesse filme? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou soltar os cachorros também, tá? Vou te contar tudo que você precisa saber antes de ver esse novo filme do Thor. E de novo, sem spoiler, vamos lá. Você tá careca de saber que dá pra vender qualquer coisa pela internet e faturar aquela grana, não é? Tu tá careca, eu não tô, eu tô cheio de cabelo. Para com isso, hein? Valeu, carequinha. Mas sabe uma das coisas que mais faz seu cliente desistir de qualquer compra? O atendimento meia boca, isso é verdade, galera. Pra você não passar mais por isso, se liga nessa dica, ok, galera? O Click Lead dá aquela turbinada pro teu atendimento, fica irresistível, né? Totalmente personalizado pelo WhatsApp. Com Click Lead você atrai mais clientes, melhora o teu atendimento e você pode aumentar suas vendas com um clique, transformando os visitantes do seu site ou das suas redes sociais em contatos diretos do WhatsApp. Já pensou? As pessoas visitam teu site ou tua rede social e você transforma num contato pro WhatsApp. Porra, galera. Além disso, dá também pra galera chegar no teu WhatsApp através de QR Code e links personalizados, tá? E aí dá pra ver nome, telefone e e-mail de quem entrou em contato com a sua empresa e ainda receber relatório e insights pro teu negócio. Dessa forma, você vai ter ferramentas profissionais de atendimento do teu negócio e capturar leads, né, como os grandes do mercado. E o melhor, o preço disso tudo é mais barato que você imagina. Você achou que era caro, né? A partir de R$ 7,90. Curtiu? Então bora facilitar o contato dos seus clientes indo direto pro WhatsApp da sua empresa, mesmo depois que eles saírem do teu site. Olha que legal. Clique aqui no link da descrição para conhecer mais detalhes do Click Lead da Local Web. Você vai curtir, tenho certeza. Ei, Nerds Trunks, Peter aqui. Pois é, galera, eu fui convidado pela Disney para assistir o novo filme do Thor antes de todo mundo, ok? Então eu já fui no cinema, já assisti o filme e eu posso passar as minhas impressões sobre esse filme pra vocês. Eu vi muita crítica positiva sobre esse filme, também vi muita crítica negativa. Então será que a nota do Rotten Tomatoes faz sentido? A crítica especializada tá dando 69% de aprovação, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Eu vou te contar tudo nesse vídeo aqui, mas antes, eu preciso muito que você se inscreva nesse canal e principalmente dê like. Por que principalmente, Peter? Porque é um vídeo de opinião, de review, de um filme da Marvel que acabou de sair. Se eu falo um ai sobre esse filme, você sabe como é que a galera fica, né? Então o like vai me ajudar, né? Vai que depois você troca, bota um dislike, né? Mas eu vou sempre ser transparente com vocês, ok? Sempre vou passar pra vocês o que tá aqui dentro. Vamos lá, conta com o teu like, hein? Vamos lá. Bom, galera, vamos direto ao ponto, tá? E sem enrolação. Eu curti o filme? Rufem os tambores, vamos lá. Sim, eu curti. É um filme bacana. Mas é o melhor filme da Marvel? É o filme do ano que eu veria várias vezes no cinema? Não, não. Esse filme não é como vocês imaginam e eu vou te explicar o porquê. Se liga, calma, respira, deixa eu acabar de falar, tá? Antes de falar sobre o filme em si, eu preciso contextualizar vocês sobre o que eu acho sobre os filmes da Marvel hoje em dia. Assim, desde quando começou esse universo compartilhado da Marvel, a gente foi passando por várias mudanças. Desde quando começou lá atrás, né? Então foram várias fases, várias mudanças. Não só fases da Marvel em si, foram das fases dos próprios filmes em si, tanto em direção quanto em roteiro. A Marvel, ela meio que foi se ajeitando enquanto ia lançando os filmes novos. E onde que eu quero chegar com isso? Todo mundo aqui lembra como é que era o Thor no começo do Semi. Ele era um cara sério, ele falava esquisito. Eles tentaram adaptar o Thor dos quadrinhos, mas o público não curtiu. Então os dois primeiros filmes do Thor tinham um estilo diferente do que a gente tem hoje em dia, do que a gente tá vendo hoje em dia, tá? Justamente por essa adaptação do Semi. O Semi tava adaptando na época. E aí, a gente chega em Thor Ragnarok, que foi o terceiro filme do Thor no CM. E eu sempre vou dizer pra vocês, curti muito Thor Ragnarok. Pô, curti pra caramba Thor Ragnarok. Pra mim, acho que foi o melhor dos três. Só que tinha muita piada. Pra mim, as piadas estragaram o filme, né? Quem viu meu review sabe disso, né? Minha análise foi isso. Pra mim, transformaram o Thor num piadista, coisa que ele não era nos quadrinhos. Mas beleza, né? O filme foi bom. Eu gostei pra caramba do filme. Beleza, aí a gente tem o Thor de Ragnarok e o Thor de Guerra Infinita. E na boa, pra mim, o melhor Thor do CM foi justamente esse Thor de Guerra Infinita. Que era um Thor badass, sombrio. Era um Thor maneiro. Era um Thor que não ficava fazendo piadinha o tempo todo. Chegava, pá, naquela chegada de Wakanda, pá, arrebentando todo mundo. Cena badass. Só que agora veio o Thor de Amor e Trovão. Eu sei que a galera mais nova vai se amarrar. Mas pra mim, foi um filme muito cômico. E quando você mistura comédia com drama, o filme perde totalmente a seriedade. Vocês vão entender o que eu tô falando logo no início do filme, ok? Vocês vão entender como é que o excesso de piadas, personagens caricatos, pô, vocês vão entender como é que isso afeta o filme em si. Tem piada boa? Isso tem, lógico, né? Mas tem muita piada mesmo. E isso me distanciou um pouco do filme. Isso é um ponto negativo que me pegou um pouquinho. Se você que tá desse lado
é a pessoa que adora piada em filme de herói, que eu acho que tem que ter filme de herói, que tem que ter piada, como Deadpool, Esquadrão Suicida. Se você é o cara que acha que todo filme de herói tem que ter piada atrás de piada, você não vai concordar com nada que eu tô falando. Pra mim, a piada excessiva desconecta um pouco. Quando a própria história, se o próprio personagem não pede essas piadas. As próprias cenas de ação não pedem essas piadas. Tem gente morrendo fazendo piada. Tem gente tiroteio acontecendo fazendo piada, entende? Então essas coisas desconectam a gente um pouco. Mas falando sobre os personagens em si, o Thor é o Thor de Ragnarok, né? Do Taika Waititi. Aquele Thor que faz piadas e tal. É esse Thor que vocês vão ver em Amor e Trovão. Então não tem muito o que falar sobre isso. É o Thor do Taika Waititi que faz piadas. É o Thor que vocês vão encontrar. O ponto aqui é que o visual tá bacana. O uniforme tá maneiraço. O cara tá shapeado pra caramba. Então tá bem maneiro isso aí e não tem do que reclamar. Eu senti que ele foi um pouco nerfado também, tá? E luta contra uns NPCs lá e as lutas são boas nesse filme. Mas o Thor foi nerfado, deu pra perceber isso. Outro ponto é que nesse filme a Jane Foster teve um destaque bacana também. Conseguiram colocar sal na personagem. Antes ninguém ligava pra Jane Foster, essa é a verdade. Era uma personagem muito de escanteio, tava lá, tipo, realmente muito coadjuvante, né? Nesse filme não. Nesse ela tem participação e realmente tem a construção de uma história com o Thor. Tem química, entendeu? Isso eles conseguiram fazer, de criar empatia com a personagem. Às vezes ela fica meio cringe, ficava, mas isso a gente já tá acostumado com o CM. E claro, o terceiro ponto aqui é o Christian Bale. Pois é, Christian Bale tá muito acima de todo mundo, presta atenção no que eu tô te falando. Ele realmente, você percebe que o cara tá lá, parece que ele tá querendo realmente o filme pra ele, né? O cara fez um gore absurdo de bom. É diferente dos quadrinhos? Isso é, tá? Mas o gore tá absurdo nesse filme. Vocês vão curtir demais e vocês vão perceber o peso que o Christian Bale deu pra esse personagem. Os diálogos dele são perfeitos, as expressões dele. E não é aquele diálogo da Wanda com os Illuminati do Doutor Estranho, né? É que boca. Não, não tem isso. Você não vai ver essa coisa tipo, ai, sabe? Não. Tem muito peso emocional no gore. Tem muito drama em cima dele. É uma atuação de alto nível, então isso vocês podem ficar de boa. Isso você vai curtir, garantido. Agora sobre o visual do filme em si. O CGI tá bacana, padrão Marvel mesmo, sabe? Nada muito absurdo, mas nada que vai tirar a sua imersão do filme. Até porque eu acredito que o foco desse filme tá mais nos personagens do que no visual mesmo. A gente tem que se ligar nos personagens. Claro, tem um cenário lá que é de tirar o fôlego de épico. Tudo dourado, né? Esse tipo tá bonitão. Mas o visual não é o foco desse filme. Eu diria que em questão de cenários, é aquilo que você viu nos trailers. Nada muito além daquilo. Já a trilha sonora é Guns N' Roses o filme todo. E isso eu posso falar porque é bom demais. Faz a diferença, né? E combinando com as cenas de luta, pô, arrepia só de lembrar. Eu lembro e fico arrepiado. A trilha sonora é... boa não, boa, é top, né? Pode ter certeza que vai rolar playlist do filme no Spotify e Guns N' Roses vai virar trending topics das paradas de sucesso aí. Garantido. Mas não é só Guns N' Roses, não. Vocês vão ver o que eu tô falando, pô. Não, pô, é bom demais. Então é aquilo que eu disse. O filme tá bom? Tá. Tem muita referência. Depois eu vou, inclusive, fazer até um vídeo sobre easter eggs, porque isso tem bastante. Mas é a Fórmula Marvel de cinema. A Fórmula Marvel de cinema atual. Atual, ok? Não é aquela primeira fase, segunda fase, não, ok? Que fase atual, Peter? Muito humor, muita piada em momentos sérios. Até mostra alguns deuses de outras mitologias. Você fica na expectativa pra ver isso de uma forma mais aprofundada. Mas não acontece, sabe? É tudo bem raso pra caramba mesmo. Então sim, tem algumas pontas soltas sobre o desenvolvimento de alguns personagens aí. Isso poderia ser melhor trabalhado, na minha opinião. É que assim, sabe? Esse filme, ele é uma história fechada. É como se fosse um quadrinho de 4 edições. Você tá comprando uma revista em quadrinho de 4 edições. Quem tá acostumado a ler quadrinhos entende o que eu tô falando. Não é algo que vai mudar o CM. E esse filme nem se conecta com os outros filmes. É um filme à parte. Aliás, a Marvel tem feito isso, concorda? Parece que os filmes estão mais à parte. Cadê a construção da nova fase da Marvel, né? Tem os Guardiões da Galáxia, mas é coisa rápida. Tipo, porra, é vapt-vupt mesmo. Acabou. É uma história do Thor se reencontrando como herói. É um filme de transição. Mas um filme que não agregou pra mim pra essa fase da Marvel agora. Não vejo nada que some essa fase da Marvel agora. Ou seja, não preparou pra nada, isso que eu tô falando. Então meu veredito aqui é esse, tá? É um filme bacana, mas que usa muito da fórmula Marvel. Não é o melhor filme do CM, mas também tá longe de ser, tá longe de estar entre os piores. E só pra não deixar passar em branco, ok? O filme tem 2 cenas pós-crédito, beleza, ok? Uma é irada e vai te fazer rasgar a camisa na rua, com certeza. Já a outra é mais tranquila, vai te deixar mais aliviado, digamos assim. Você vai sair do cinema tranquilo, né? Tranquilo. O que eu poderia falar pra vocês, se vale ou não vale a pena ir pro cinema? Vai pro cinema, assiste o filme.
mas não vai com muita expectativa, né? A gente sabe que isso é uma armadilha. Você vai querendo uma coisa muito grandiosa. Porra, eu quero ver o Homem de Ferro 1, eu quero ver, porra, Capitão América Soldado Invernal. Não é isso. Esses filmes, porra, na minha opinião, são filmes tops, né? Guardiões da Galáxia, mesmo com piada, mas não tinha tanta assim como tem hoje. Tinha muito filme bom, já teve muito filme bom. Mas não vai com essa expectativa, vai com um pouquinho, com os pés mais no chão, que eu acho que você vai gostar pra caramba e vai fazer valer o teu ingresso. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que você acha. E se você concorda com o que eu falo sobre muita piada em excesso, comenta aqui embaixo. Se você não concorda, também comenta aqui. Tipo, Peter, pra mim não interfere em nada, pra mim tem que ter mais. Quanto mais piada, melhor. Comenta aqui. Obrigado, preciso muito do seu like, né? Vídeo de review, sabe como é que é? Toca aqui agora, ativa o sininho, tamo junto sempre. Vamos metralhar esse like, eu quero ver se esse like não vai ganhar o dislike, né? Pô, sempre assim, vídeo de review, rapaz, quando eu penso em review, eu falo, putz, e eu torço pra que o filme seja bom, né? Pra não... Obrigado de coração, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!